Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Começando a nossa aula de sexta-feira. A reflexão de hoje traz o seguinte: considere o íntegro, observe o justo, há futuro para o homem de paz. Isso mesmo, precisamos estar sempre buscando a paz, sempre buscando ficar de bem com as pessoas. E isso vai fazer bem também para nós e para as pessoas que a gente gosta de uma maneira geral. Convido você agora a assistir a aula com a correção dos exercícios, começando aqui com a página 137, exercício 1. Classifique cada polígono quanto à quantidade de lados. Em seguida, verifique se ele é convexo ou não convexo. Na página 136 tem uma tabela com os nomes dos polígonos. Então, de acordo com o número de lados, ele recebe um nome. Então, triângulo, 3 lados. Quadrilátero, 4 lados. Pentágono, penta significa 5, 5 lados. E assim por diante, até chegar no de 10 lados. Claro que existem outros nomes também. Polígono de 11, um decágono, o de 12, dodecágono e assim por diante. O de 20, icoságono. Mas, por enquanto, vocês vão ficar até o de 10 lados mesmo, tá? Calma que com o passar do tempo, vocês estarão aprendendo os outros também. Vamos lá, então. Primeiro, letra A. Contando o número de lados aqui, nós temos 7 lados. O polígono de 7 lados é o heptágono. E esse polígono, ele é convexo. Vamos relembrar, né? O convexo é aquele polígono que você já está acostumado, que você aprende desde quando você é criança, tá? E o não convexo, ele é um pouco diferente, é como se ele tivesse umas entradas, como se a figura tivesse sido recortada, sabe? Então, fica fácil identificar, diferenciar um do outro, tá? Então, letra A, 7 lados heptágono, ele é um polígono convexo. Letra B, contando o número de lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. O polígono de 6 lados é o hexágono. Hexa significa 6. E ele é um polígono não convexo. Olha aqui as entradas, tá? Tá vendo, eu até coloquei, dei a impressão que a figura foi recortada. Matematicamente falando, são chamados de reentrâncias, tá? Figura C. Contando a figura C, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lados. O polígono de 10 lados é o decágono, tá vendo? E ele é um polígono não convexo. Letra D, contando o número de lados, 1, 2, 3, 4, 5 lados, é o pentágono. E ele é um polígono convexo. Continuando a correção, agora nós vamos para a página 138. Exercício 2. Marque um X nas figuras geométricas espaciais, cuja planificação é composta apenas de polígonos. Atenção na pergunta. Apenas, tá? O que nós temos aqui na letra A? Nós temos uma pirâmide. A pirâmide é formada apenas de polígonos? Sim, ela tem um polígono na base e as faces laterais sempre são triangulares. Então, letra A, você marcou um X. Depois você marcou um X aqui na letra C. Observa que é formada apenas por linhas retas, apenas por polígonos também, tá? Então, quem você marcou X aqui? Letra A e letra C. Continuando. Terceiro exercício, página 138. Escreva o nome dos polígonos que podem ser identificados na superfície dos poliedros. Poliedros a gente viu no outro capítulo da apostila, ainda do primeiro bimestre, que são as formas geométricas espaciais, tá?
E os poliedros, eles têm nas suas faces, as faces dos poliedros são polígonos, tá? Então, a gente tem aqui esse primeiro poliedro aqui, tá? Que é um prisma de base pentagonal. A base de um prisma, as duas faces opostas são chamadas de bases, são opostas e idênticas. Então, aqui é um pentágono, aqui também é um pentágono. Então, a gente tem pentágono nas bases e nas faces laterais nós temos quadriláteros. Então, quais são os polígonos que formam este poliedro? Pentágonos e quadriláteros. Continuando, letra B. Na letra B, nós temos uma pirâmide de base quadrangular. O que acontece com a base dela é um quadrilátero. E as faces laterais das pirâmides são triângulos. Então, quais são os polígonos? Quadrilátero e triângulos. Agora, nós vamos aqui para C, que é o bloco retangular, o paralelepípedo, que é um prisma, né? Ele é formado apenas por quadriláteros. Todas as faces da figura C, do poliedro C, são quadriláteros. Letra D também é um prisma de base triangular. O fundo dele e a tampa, como se ele fosse uma caixa, são triângulos. Então, as bases opostas, né, elas são idênticas entre si. Então, triângulo aqui e triângulo na base aqui embaixo. Aqui nós temos, então, que tipos de polígonos? Nós temos triângulos, como eu já falei, e nas faces laterais de um prisma, nós temos os quadriláteros. Agora, cuidado, sexto ano, com esse exercício 4. É pegadinha, professora? É quase isso. Se você não prestar atenção na pergunta, é perigoso você pensar que é uma pegadinha mesmo. Então, presta bastante atenção. Eu até destaquei o que é importante aqui. Entre as figuras geométricas espaciais a seguir, qual apresenta um polígono em sua planificação? Atenção! Um polígono, apenas um, onde? Na planificação. Lembra? Planificação é a figura desmontada, tá? Então, a única forma geométrica espacial que apresenta um polígono na sua planificação é o cilindro. Quando você desmonta o cilindro, ele é formado por 2 círculos, que são as suas bases, e por um retângulo, tá? Então, a professora deixou até marcadinho aqui para você se lembrar. Apresenta o polígono chamado retângulo. Se você não se lembra, dá uma olhadinha na apostila do primeiro bimestre, nas formas geométricas espaciais, que você verá que você verá essa forma geométrica espacial desmontada. Ela não é um polígono, ela é um não poliedro, tá? E você verá ela desmontada. Caso você não esteja com a apostila do primeiro bimestre, não tem problema. Se você pesquisar no Google planificação do cilindro, você vai encontrar, tá bom? Continuando, agora página 139, exercício 5. A tela representada ao lado foi pintada. Olha aqui, esse artista, ele é bem famoso, inclusive. E olha que interessante. A pergunta é: que polígonos podemos identificar nesta tela? Tá? A tela do Kandinsky. Quais polígonos podemos identificar? Então, olhando bem, cuidado, porque círculo não é polígono. Se colocou círculo, pode pegar a borrachinha e apagar. Polígono não tem nada de arredondado. Então, o que a gente pode identificar aqui? Triângulos, triângulos. E o que mais que tem aqui? Aqui tem outro triângulo, tá vendo? Quadriláteros, tá? Então, aqui nós temos triângulos e
quadriláteros. Ó, aqui a gente tem quadrilátero, aqui também, ó, vai formar um quadrilátero. Aqui são quadriláteros bem pequenininhos, mas são. Então, resposta, triângulos e quadriláteros. Exercício 5. Vamos lá. De acordo com as medidas indicadas, verifique se o polígono é regular ou irregular. Em seguida, classifique cada um deles quanto à quantidade de lados. Pessoal, é o seguinte, o polígono, para ele ser regular, ele precisa ter todos os lados iguais, medindo a mesma quantia, e todos os ângulos internos medindo o mesmo valor em graus, tá? Então, o que a gente observa no polígono A? O polígono A, ele tem os lados marcando 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. Todos os lados têm a mesma medida. Então, ele é regular? Não, porque tem que obedecer duas condições. Todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos internos também com a mesma medida. E aqui a gente viu o que acontece aqui é um losango. A gente tem que os ângulos opostos apenas que possuem a mesma medida. Então, aqui 45, 45, 135 e 135. Porém, os 4 ângulos internos não possuem a mesma medida. Então, ele é irregular. E como pediu para classificar de acordo com a quantidade de lados, então é aquela classificação que você faz assim, você conta quantos lados tem. 1, 2, 3, 4. Ele é um quadrilátero. Quadrilátero. Então, letra A, irregular, e ele é um quadrilátero. Letra B, vamos observar os lados. 4 centímetros, 4 centímetros e também 4. Então, os 3 lados são iguais. Primeira condição, correta. E a segunda? Atende a segunda? Atende. Olha aqui, 60, 60 e 60 graus. Os 3 ângulos internos também possuem a mesma medida. Estamos aqui diante do triângulo equilátero, que nós também estudamos, tá? Mas aqui não precisava colocar a classificação dele, não. Apenas se ele era um triângulo, tá? E o que ele é? Se todos os lados são iguais e os ângulos internos também têm a mesma medida, é claro que ele é um polígono regular. E ele tem 3 lados, ele é chamado de triângulo. Continuando, letra C. Letra C, já começamos a observar o seguinte, aqui é 3 centímetros, este lado é 3 centímetros, mas este lado é 2 centímetros. Então, a primeira condição ele já não atendeu. Mas os ângulos internos são iguais, professora? Sim, só que lembra que a professora falou que tem que atender às 2 condições. Portanto, este polígono é irregular. E ele tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 lados, ele é um hexágono. Letra D. Vamos ver a primeira condição? 3 centímetros, também 3, tudo 3. Então, todos os lados estão iguais. Vamos ver os ângulos internos? 108, 108, todos os ângulos internos obtusos, maiores do que 90 graus. Todos iguaizinhos, atendeu às 2 condições, com certeza. Então, ele é um polígono regular. Quantos lados ele tem? 1, 2, 3, 4, 5. O polígono de 5 lados é um pentágono. Lembra? Penta é 5. Continuando. Exercício 7. Nomeie os vértices, os lados e os ângulos internos dos polígonos a seguir. Tem gente que se assusta com esse nomeio, né? Pensa, nossa, professora, agora você vai querer que a gente coloque nome no triângulo, nome nos outros polígonos. Não, não é isso, né? Você colocar um nome neles, né? É você identificar quais são as letras do alfabeto que apareceram nele. É muito simples, tá? Então, a gente tem aqui esse primeiro polígono. Quantos lados ele tem?
1, 2, 3, 4. Quadrilátero. E o que acontece aqui nesse quadrilátero? Ele tem os vértices A, B, C e D. Professora, eu comecei pelo B, eu coloquei B, C, D e A. Ô, professora, eu comecei pelo C. Gente, não tem problema. Eu coloco a partir da letra A, porque eles orientam a gente a fazer isso para que os alunos se acostumem com a ordem do alfabeto, tá? Mas, se você começou por outra letra, desde que seja a letra que esteja aqui, é claro, né, sexto ano, não tem problema, tá? O importante é que você colocou as 4 letras nesta resposta, tá bom? Então, estão aqui, ó, A, B, C e D. A ordem não importa. Continuando. Bom, quais são os lados dessa figura? Vamos lembrar algo bem importante? Se ele tem 4 lados, ele vai ter 4 vértices e 4 ângulos internos. Então, vamos lá. Nós já falamos do vértice, vamos falar dos lados. Lados são os segmentos de reta que formam o polígono. Então, A até B, então eu tenho o lado AB. Depois de B até C, é o lado BC. Depois de C até D, é o lado CD. E depois de D até A, é o lado DA ou AD. Tanto faz, tá bom? O que não pode colocar os dois, né? Você não pode colocar AD e DA. É a mesma coisa? Então, é AD ou DA. Tudo bem? Continuando. Os ângulos internos, basta você pegar as mesmas letras dos vértices, estão vendo aqui, ó, A, B, C, D, e colocar aquele circunflexo em cima, A, B, C, D, ok? A apostila trouxe outra resposta utilizando segmentos de reta. Como assim, professora? Ó, eu tenho aqui esse segmento A, B, C. Aqui me determina um ângulo nesta abertura. A abertura dele está em B, por isso que colocou o circunflexo em B, tá? Depois, qual é o outro? B, C, D. A abertura está em C, então colocou o circunflexo aqui em C. Depois a gente tem C, D, A. A abertura está em D, circunflexo em D. E depois nós temos B, A, D. A abertura em A, por isso o circunflexo ficou em A. Professora, eu prefiro do outro jeito. Tudo bem, a professora já explicou. Basta colocar as letras e o circunflexo em cima de cada uma, porque em matemática, esse circunflexo representa o ângulo interno, ok? Continuando. Aqui, a próxima figura. Vamos contar os lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 lados. Se são 6 lados, o que vai acontecer? Vai ter que ter 6 vértices e 6 ângulos internos, ok? Então, cuidado, porque que você vai falar, nossa, professora, mas aqui não é outro, estou meio confuso. Não, é que aqui, você está se lembrando de algo aqui? Acho que sim, né? Bem comum na nossa época, as pipas. Acho que você consegue se lembrar, né? Então, bom, vamos continuar aqui. Os vértices, quais são os vértices? Na ordem alfabética seria E, F, G, H e J. Aqui, tá vendo? Se colocou em outra ordem, não apaga. Quais são os lados deste polígono? De E até F, não se esquece que tem que colocar aquele tracinho, tá? Em cima das letras, tem que colocar. Por que é enfeite? Claro que não, sexto ano. Significa segmento de reta. Então, segmento de reta que vai de E até F é o EF, tem que pôr o tracinho em cima.
Depois, o segmento que vai de F até G é outro lado do polígono, FG. De G até H, GH. De H até I, HI. De I até J, IJ. E de J até E, JE ou EJ. Lembra que eu falei que tanto faz, tá? O importante é que são 6 lados, tá bom? E quantos ângulos internos? 6 ângulos internos. Aqui para o vídeo não ficar muito longo, eu já vou colocar direto com as letras, mesmo porque os alunos sempre preferem colocar assim. Agora, no 6º ano, não tem problema nenhum, tá? Quando vocês estiverem no 8º, aí é melhor vocês começarem a se acostumar dessa outra forma que está aqui. Mas, por enquanto, 6º, 7º ano, podem usar assim tranquilamente, nenhum problema nisso. Coloquem as mesmas letras que você colocou nos vértices e, em cima delas, o circunflexo, que representa ângulo, ok? Continuando, próxima página, página 142. 142, vamos lá. Exercício 1. Agora é a parte dos triângulos, porque acontece o seguinte, vimos os polígonos e dentre os polígonos há um estudo de 2 tipos deles, dos triângulos e dos quadriláteros, tá bom? Vamos aqui para os triângulos. Exercício 1. Nomeie e indique os vértices, os lados e os ângulos internos do triângulo da imagem ao lado. Aqui nós temos as letras D, E e F. Este é o triângulo DEF, tá? Ou então, faz o desenho do triângulo e escreva as letras DEF. Se você não escreveu isso, não está errado, tá bom? Vamos lá. Vamos indicar agora os vértices, ó. Letras, né? D, E, F. Então, vértices D, E, F. Vamos agora para os lados? Vamos lá? De D até E, então esse segmento de reta de D até E, vamos chamar de DE, com o traço em cima, não se esqueça. De E até F, vamos chamar de EF, com o traço em cima. E de F até D, vamos chamar de FD ou DF, tá bom? Tanto faz. Aqui está FD com traço em cima. Quem faltou? Os ângulos internos, né, professora? Isso. São as mesmas letras? São. D, E, F. Pode ver que aqui a apostila só trouxe assim mesmo, dessa vez, tá vendo? D, E, F, com o circunflexo em cima de cada uma das letras. Continuando. Exercício 2. Com uma régua, meça o lado dos triângulos e classifique-os em equilátero, isósceles ou escaleno. Primeiro era só pegar uma régua e fazer as medidas, tá? Então, letra A, 3 centímetros, todos os lados iguais. O triângulo que tem os 3 lados iguais é chamado de triângulo equilátero. Letra B, o triângulo tem 4,5 centímetros, 4,5 centímetros e 3. Ele tem pelo menos 2 lados iguais. Então, ele é chamado de triângulo isósceles. Letra C, 3 centímetros, 4 centímetros e 2,5 centímetros. Os 3 lados são diferentes. Ele é o triângulo escaleno. Letra D, 2 centímetros, 2 centímetros e 1,5 centímetro. Apenas 2 lados com a mesma medida. É o triângulo isósceles. Prontinho aí, estamos acabando, hein? Vamos agora para a página 146. Por quê? Porque na 146 a gente tem estudos dos quadriláteros, exercícios que envolvem o estudo dos quadriláteros. Os quadriláteros são divididos em 2 grandes grupos. Não são todos que podem ser divididos assim, tá? Mas existem alguns que podem. Então, são os grupos dos paralelogramos,
que possuem 2 pares de lados paralelos, e o grupo dos trapézios. Os trapézios possuem apenas um par de lados paralelos. O que aconteceu nesse exercício 2? Observe os quadriláteros que Jorge desenhou usando um programa computacional e faça o que se pede. Então, ele usou um programa de computador e desenhou esses quadriláteros. Quadriláteros, 4 lados. Então, ele desenhou 6 quadriláteros. Vamos lá, o que é para fazer? Dos quadriláteros desenhados por Jorge, 4 são paralelogramas e 2 são trapézios. Ele está afirmando. Então, ele já deixou aqui para você a dica. 4 são paralelogramas, tá? E 2 são trapézios. Agora, presta atenção. Identifique cada um deles escrevendo o número correspondente. Muito bem. Quem são os paralelogramas? São aqueles que possuem 2 pares de lados paralelos. A professora, inclusive, destacou aqui para você, tá? Então, quais figuras têm 2 pares de lados paralelos? A2, tá vendo? Esse lado paralelo com esse. E esse na vertical, paralelo com esse na vertical também, que são os lados opostos, né? Ok? A3 também acontece isso no losango, tá? E A5 também acontece isso aqui nesse paralelogramo, tá? Muito bem. Agora vem a outra pergunta. Quais são trapézios? Trapézios, presta atenção, é aquele que possui apenas um par de lados paralelos. O que acontece? A figura 4, presta atenção, ó. Esse lado vertical é oposto a esse e eles são os paralelos, então só um par. Por quê? Esse e esse outro, se você continuar, eles vão se encontrar, tá? Então, a figura 4 e a figura 6. Vamos ver quem são os paralelos aqui. Esse na vertical e esse outro aqui oposto a ele. São paralelos. Você pode continuar toda a vida, pode continuar e eles não vão se encontrar. Já esse lado aqui, tá vendo? Tá na cara, ó. Se você continuar ele, ó, tá? E aqui, continuando esse em linha reta, lá na frente eles vão se encontrar. Eu fiz, aqui não é risco não, tá? Não é erro meu não, aqui eu fiz de propósito para mostrar isso para vocês. Agora eu achei um erro no enunciado do exercício, tá? Porque nós temos aqui 6 quadriláteros. Tá? Os 6 são quadriláteros? São. Se você contar em cada um, você vai ver apenas 4 lados. Mas, vocês podem ver que a professora nem grifou isso, tá? Porque tá errado. Tá escrito aqui, isso é erro da apostila, tá? Tá escrito aqui que 4 são paralelogramas e 2 são trapézios. Todo mundo sabe que 4 mais 2 é 6. Aqui tem 6. Mas presta atenção na letra C. Não é paralelogramo e não é trapézio. Ei, professora, pode isso? Pode, é apenas... Mas como que ele é classificado, então? Apenas como um quadrilátero qualquer, tá? Não tem uma classificação específica. Mas por que, professora, que não tem uma classificação específica? Deixa eu explicar, tá? Para ser paralelogramo, 2 pares de lados paralelos. Para ser trapézio, um par. A figura 1 não tem nada de lado paralelo, em nenhum momento. Por isso que eu fiz aqui para você ver. Ó, se a gente prolongar esse segmento, vai lá na frente, e prolongar este, eles vão se encontrar. Então, aqui já não é paralelo, tá? Agora, vamos prolongar aqui, ó, esse na vertical e esse outro aqui também na vertical, que são os lados opostos, tá? Ah lá, prolongamos o segmento de reta e vimos que vai se encontrar.
Então, a figura 1 não é paralelogramo. A figura 1 não é trapézio. É apenas um quadrilátero, ok? E esse enunciado aqui está equivocado, tá? Nós não temos aqui, esse 4 como paralelogramos. Não temos, porque na verdade nós temos aqui, ó, 3 figuras paralelogramos, tá vendo, ó? 1, 2, 3, tá? E 2 trapézios, isso é verdade, 2 são trapézios, tá? Os trapézios a gente viu, que é a figura 4 e a figura 6. Então, aqui não são 4 paralelogramos, são 3, tá bom? Mas isso não atrapalhou a gente responder o exercício, tá? Mas aí depois você pode grifar riscar, né, esse 4 e colocar 3, tá bom? Vamos lá para o próximo, tá? Agora, exercício 4 na mesma página 146. Vamos lá. Marque um X nas figuras geométricas espaciais cujas faces são todas, eu grifei aqui, todas quadriláteros. Então, as faces têm que ser todas quadriláteros. Eu coloquei aqui o nome das figuras para você, tá? Paralelepípedo, pirâmide de base quadrada, prisma de base pentagonal e cubo. Em quais dessas figuras geométricas espaciais as faces são todas quadriláteros, formadas por 4 lados? No paralelepípedo, tá? E no cubo. Só nesses dois, paralelepípedo e cubo. Claro que na pirâmide, impossível, porque as faces laterais de toda pirâmide é triangular. E claro que nesse prisma a base é pentagonal. Então, na hora que fala pentágono, o pentágono tem 5 lados, já sai fora da condição de quadrilátero, tá bom? Então, resposta paralelepípedo, a primeira e a última, que é o cubo. Bom, pessoal, assim nós encerramos mais uma semana, graças ao nosso bom Deus. Eu espero que seu final de semana seja maravilhoso. Desejo um final de semana abençoado para você e para toda a sua família. E até a nossa próxima aula, então. Beijos e saudades de vocês. Tchau, tchau!